Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A Igreja celebra neste final de semana o 15º domingo do tempo comum. Nos convoca a ouvir a palavra de Deus com atenção e cuidado para não nos tornarmos meros ouvintes só, mas praticarmos tudo o que Ele nos diz, tudo o que Ele quer que nós façamos. Ele vai proclamar o Evangelho de Mateus, que está no capítulo 13, versículos de 1 a 23, e vai dizer: Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a parábola do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso
é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra. Ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz frutos, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje é um pouco longo e a reflexão ela vai girar em torno da semente e do semeador, né? Neste domingo, Jesus sobe na barca. A barca é a nossa igreja, que muitas vezes parece frágil e balançada pelas ondas da incompreensão e do pecado. Mas é de dentro dela que ele nos lança a semente. Não tenhamos medo de entrar nessa barca, seja na comunidade, seja na Eucaristia, seja através da nossa oração, porque é ali que a palavra é explicada com clareza e se torna raiz profunda. Jesus está na Galileia e uma multidão se comprime em volta dele. E aí Jesus sobe na barca. A Galileia tem uma geografia de enseadas, onde a água reflete e amplifica o som. Jesus usa a água como uma caixa de ressonância natural, garantindo que todos pudessem ouvi-lo. Ele conta uma parábola, uma história que para aqueles agricultores soava quase como uma loucura. É uma parábola que é muito abundante. Aquele semeador sai para lançar a semente e joga o precioso grão em todo lugar. Ele sai semeando e joga o precioso grão em todo lugar. Na beira do caminho, entre os espinhos, nos solos rasos, ele não economiza, não faz um estudo de viabilidade do terreno, simplesmente derrama a semente com uma generosidade surpreendente. Deus é realmente muito generoso e derrama essa semente com a generosidade muito surpreendente. Irmãos e irmãs, esse semeador é o próprio Deus. E a primeira lição
desta parábola é esta: Deus não desiste de ninguém. Ele joga a sua palavra, a sua graça, a sua misericórdia até nos corações que parecem de pedra, ou corações de pedra, como nós chamamos, né? Ele não nos trata como merecedores ou não merecedores. Ele semeia porque é a natureza dele amar. É da natureza de Deus amar. O Papa Francisco, o saudoso Papa Francisco, dizia que Deus, a identidade de Deus é o amor. E essa frase ficou muito forte no nosso meio. A identidade de Deus é o amor, né? Mas a parábola é um espelho. Jesus nos mostra 4 terrenos e aqui está o cerne ou centro desta nossa catequese. Precisamos ter coragem de nos reconhecer nestes terrenos, porque a palavra é viva e ela nos interpela ainda hoje. À beira do caminho, e aí a explicação um pouco da parábola, né? À beira do caminho, ou coração duro, é aquele que ouve a palavra, mas o maligno, que hoje se chama ansiedade, distração, ou o barulho das redes sociais, vem e rouba a semente antes mesmo dela germinar. A palavra se escorre como água em pedra. O solo pedregoso, o coração superficial, é o entusiasmo de começo. Gritamos aleluia num show celebrativo, gritamos aleluia, amém, aleluia, amém. Choramos quando fazemos um retiro mais profundo, choramos, mas quando vem a provocação ou aprovação, uma doença, uma traição, uma dificuldade no trabalho ou na família, murchamos. Quando vem essa dificuldade, né, depois de tantos choros e aleluias, né, nós realmente murchamos. Falta raiz na nossa catequese, falta raiz no nosso coração, falta raiz no conhecimento da palavra, falta profundidade do conhecimento da palavra. Nossa fé depende apenas da emoção, não da convicção, da emoção de um show, da emoção de talvez algo bonito, da emoção de uma festa bonita, de uma procissão bonita, mas nós não temos convicção de fé. E aí a fé vai e murcha, a palavra vai e murcha, a planta murcha. O solo com espinhos, ou coração dividido, podemos falar
vistos aí, este é o mais perigoso, porque parece fértil. Parece que é um coração fértil. Aqui a palavra cresce, mas os espinhos, que Jesus define como as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, a sufocam. Vivemos numa época que nos obriga a ser multitarefa. E a palavra de Deus fica num canto, no fundo do peito, mas sem ar para respirar, sufocada pelo excesso de compromisso. Então, a palavra fica no fundo do peito, sem ar para respirar, sufocada pelo excesso de compromisso. Eu tenho isso para fazer. Eu vou fazer aquilo outro. Eu vou viajar. Eu vou cair no mundo. Eu vou trabalhar. Tudo isso é excesso de compromisso e muitas vezes nem tanto compromisso, mas só a mente que fica vagando, sem nada entender ou sem buscar entender a palavra de Deus. E por fim, o solo bom. Atenção, Jesus não diz que o solo bom é aquele que nunca teve pedras nem espinhos. Jesus não diz isso na parábola. Ele diz que o solo bom é aquele que ouve, compreende e frutifica. Ou seja, ser terra boa não significa ser perfeito. Nós não somos. Não existe perfeição no meio de nós. Significa ser humilde o suficiente para deixar a semente ser trabalhada por dentro. Então, essa humildade de coração faz com que a semente possa trabalhar por dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração e fazer a sua parte. A terra só é boa porque foi arada, foi sofrida, porque foi revolvida. Quantos de nós temos pedras escondidas de mágoas e espinhos, de vícios que precisam ser arrancados pela confissão e pela oração? Quantos de nós temos realmente esses vícios, estes espinhos, estas mágoas, este terreno sofrido? Mas precisamos revolver através da confissão e através da oração. A frutificação, 100, 60 e 30 por 1, é a promessa de que onde a palavra encontra docilidade, o resultado é sempre abundante. E mesmo que pareça pequeno aos olhos humanos, ela se coloca como sendo palavra de salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eis aí a nossa catequese, a catequese desse final de semana. Se você deseja participar desse nosso canal, dessa nossa catequese, deseja ouvir dominicalmente, também tem os shortzinhos aí, os vídeos curtos, lançados por Carlos Ferraz, né? Se você deseja ouvir, você
se inscreve no canal, dá o seu like, ajuda o nosso canal com seu joinha. Isso faz a plataforma do YouTube jogar para mais pessoas, a fim de que elas possam ouvir, e faz o teu comentário também aí. Nós precisamos fazer a nossa parte. Missionários da paz e do bem, é hora da missão. Deus os abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Paz e bem para todos, bom final de semana.